Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, esse programa oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, desde os tempos do seu Hugo. Já um programa que tem aí há mais de 30 anos, trazendo mensagens de conforto espiritual, de conforto físico e espiritual, porque quando a gente acerta o lado espiritual, o físico nos acompanha. Abrindo o programa de hoje, o Cláudio e eu, Gilberto, iniciamos o programa com a mensagem do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. O essencial não é o que parece. O essencial não será tanto o que retens. É o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Não é tanto o que recebes. É o que distribuis e como distribuis. Não é tanto o que colhes, é o que semeias e para que semeias. Não é tanto o que esperas, é o que realizas. Não é tanto o que rogas, é o que aceitas. Não é tanto o que reclamas, é o que suportas e como suportas. Não é tanto o que falas, é o que sentes e como sentes. Não é tanto o que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. Não é tanto o que aconselhas, é o que exemplificas. Não é tanto o que ensinas, é o que fazes e como fazes. Em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira. O essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. A mensagem nos abre a compreensão para o que mais importa em nossos dias. Será que temos colocado as nossas mais preciosas energias naquilo que é realmente essencial? Não que o restante não tenha sua importância, mas quando usamos a palavra essencial, estamos nos referindo à essência, àquilo que nos conecta à essência de nós mesmos, ao mais importante de tudo: prioridades. No mundo que, segundo dizemos, nos pede tanto, nos exige que cumpramos tantos papéis ao mesmo tempo, nunca foi tão importante que estabeleçamos prioridades. Falar então do essencial é buscar as prioridades. Muitas vezes, na busca de atender aquilo que é supérfluo, secundário e até dispensável na existência, estamos deixando de lado algo essencial. Pensemos num exemplo bastante pertinente nos dias de hoje. A dificuldade que têm os pais em saber o que dizer aos filhos, nas lições a transmitir, nos ensinamentos. Pais querem ser professores à moda antiga, fazendo os filhos se sentarem em carteiras escolares em frente a quadros negros, com o giz da autoridade nas mãos, escrevendo ali o que devem e não devem fazer. Entretanto, o essencial não está no que ensinamos pela palavra, mas pelos exemplos. E nesse item, como estão os nossos exemplos dentro e fora de casa? Como nós, pais e mães, como casais, como nos tratamos? Como somos como filhos? Como tratamos nossos pais, irmãos, a família? Que comportamento apresentamos no grupo social em que estamos inseridos? O que trazemos para casa nos comentários sobre a vida dos outros? O que fazemos pelo próximo? Eis o essencial. Eis o que nossos filhos levarão para sempre em seus corações. Os exemplos. O essencial será sempre aquilo que é, e nunca o que parece ser. Em tempos de vidas expostas em fotos que mostram realidades incompletas, em tempos de sorrisos e lágrimas fabricados para chamar a atenção,
vale a pena pensar sobre o que é essencial em nossa vida. Tudo que está ligado à vida do espírito, que é a vida essencial, a vida que não se destrói, que não se esquece com o tempo. Busquemos a nossa essência. Busquemos a essência da experiência na Terra e tenhamos a certeza de que nossa encarnação está valendo a pena. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia a todos, quem fala é Cláudio. Desejo aos nossos companheiros de domingo um ótimo domingo a todos. E a lição de hoje, o tema principal é essencial. Aparentemente é uma expressão simples, mas extremamente complicada quando a gente começa a fazer uma retrospectiva da vida da gente. Mas a leitura agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a lei de amor, eu vou fazer a leitura para depois a gente ir completando o programa da manhã. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruídos e depurados, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essas palavras erguem a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser, elevado, transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Você comenta? Cláudio, quando a gente ouve falar essa frase tão curta, né? Lei de amor, né? A gente tem que abrir os ouvidos e abrir a mente para poder entender essa lei. Porque ela é uma lei que nos conduz ao caminho correto, né? Ela não nos permite o desvio do caminho que a gente veio para seguir. E nós, espíritos espíritas dessa encarnação,
que já estamos aí estudando um pouco dos ensinos de Kardec, né? Já estudamos o Evangelho algumas vezes, estamos começando a aprender algumas coisas do Evangelho. E a gente, quando chega nessa lei do amor, nós estamos aí no meio do Evangelho, mais ou menos, né? Está no capítulo 11, do amar ao próximo como a si mesmo. Que eu acho que é o grande compromisso que Jesus fez com que nós nos comprometêssemos, né? Com o melhoramento. Porque quando Jesus nos fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ele complica as coisas para nós quando ele fala como a si mesmo. Porque falar eu te amo é muito fácil. O difícil é realmente falar eu me amo e comprovar que eu me amo. Porque dizer é uma coisa, falar com a certeza de que se está falando a verdade é outra. Porque quando a gente respeita a lei de amor, a gente respeita todos os direitos do próximo, sejam eles quais forem os direitos. E a gente tem que prestar atenção que a nossa liberdade, ela começa onde termina do próximo e termina onde começa do próximo. Então nós temos por compromisso da lei do amor o respeito. O respeito não apenas a Deus, não apenas à espiritualidade, mas a nós mesmos. E o quanto é difícil a gente se autorrespeitar. Quanto é difícil a gente ficar se autopoliciando. Eu tenho feito alguns exercícios de tentar, né, equilibrar um pouco os meus pensamentos, porque a gente divaga muito pelos pensamentos. E escapar, né, do compromisso da lei do amor através do pensamento é muito rápido, porque o pensamento é de uma velocidade enorme e a gente viaja a longas distâncias quando começa a pensar. Mas cabe a nós a responsabilidade da qualidade do que pensamos, porque nós aprendemos com a doutrina, que os Espíritos nos ensinam, que os nossos pensamentos criam forma-pensamento. Eles têm forma energética. E se a gente tem pensamentos desarmonizados e desequilibrados constantemente, nós vamos atraindo para nós energias realmente pesadas. Formas de pensamento que às vezes vão ficar nos acompanhando na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Mas principalmente em casa, onde nós passamos a maior parte do tempo. Quando a gente vem para casa, nós devemos ter o hábito, né? Que a gente raramente agradece quando chega de tarde, o momento que a gente põe o pé dentro de casa. Quantas e quantas vezes, eu acho que a maioria das vezes, a gente se esquece de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos voltando ao lar, de termos um endereço para voltar de tarde. E na maioria das vezes não estamos sozinhos. Nós moramos com outras pessoas. O esposo, a esposa, os filhos, parentes, amigos, conhecidos, alguém que divide o espaço com a gente. E a lei de amor se faz presente em todos esses momentos em que a gente vivencia. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente torna a acordar no dia seguinte. Ela não nos dá um espaço, não, das 2 às 4 você pode fazer qualquer coisa. Ela nos cobra a permanência no bem. Ela nos cobra a permanência no estado de equilíbrio. E como é difícil nos equilibrarmos, como é difícil nos mantermos em harmonia. Principalmente quando a gente tem alguma coisinha que atrapalha, né, Cláudio, que deixa a gente meio perdidão aí. Às vezes um problema qualquer que pesa um pouquinho mais. Se nós não prestarmos atenção, a gente vira uma máquina de maledicências, de xingamento, de reclamação, de reclamatória constante. Então é importante que a gente esteja começando a fazer exercícios no sentido de nos equilibrarmos e nos harmonizarmos um pouco mais. Porque mesmo tentando fazer alguma coisa, principalmente nós espíritas que trabalhamos na doutrina,
somos visados pela espiritualidade, né? Mais densa, mais pesada. E se nós não estivermos despertos e atentos, nós nos deixamos levar de roldão pelos desequilíbrios, pelas desarmonias. É só experimentar. Bate com o dedão do pé na cantoneira da mesa, né, na perna da mesa, e começa a xingar, a reclamar. A hora que você vê, você está dando um murro na parede. Então a importância da gente estar mais atento aos nossos atos, às nossas atitudes, que é o que nos pede a lei de amor. Ela nos pede que nós estejamos em harmonia e em paz conosco primeiro, porque eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho. Se eu não tiver serenidade, não tiver compreensão, não tiver entendimento, não tiver boa vontade, como que eu vou dar alguma coisa a alguém? Eu estarei dando, entre aspas, né? Roubando de alguém, tirando de alguém para poder fazer alguma coisa. E a lei de amor não pede que a gente dê dinheiro, que a gente dê coisas materiais, ela nos pede principalmente que nós possamos dar atenção, possamos dar carinho, compreensão, que tenhamos boas palavras. É aquela coisa de acordar de manhã e falar bom dia. Quantos e quantos casais que acordam de manhã e não falam nem até logo na hora de trabalhar. Não falam nem tchau. E a gente já sai de casa desarmonizado, desequilibrado, e o primeiro probleminha na rua já está soltando um palavrão, e vamos perdendo a oportunidade de nos trabalharmos, de estarmos mais serenos e equilibrados. Então cabe a nós, espíritas, aprendizes do Evangelho, prestarmos um pouco mais de atenção nesse capítulo 11 e no item 8, a lei de amor. O que é que a lei de amor quer dizer a cada um de nós, né? O tema da manhã é essencial. A lei do amor é o maior grau de evolução de um espírito. Então nós podemos ter 2 exemplos de figuras que já não estão mais conosco. Chico Xavier e mais o Divaldo, né? Como uma referência para a gente. Então a gente pode ver pelo tema da manhã, esse essencial, que a lei de amor é o top de linha. Só que esse essencial, a gente hoje, falando de hoje para voltar um pouquinho no tempo, o Gilberto fez uma menção que às vezes até a gente esquece de agradecer a bênção da vida. Eu já tenho esse hábito, eu e a Silene, já de uns 2, 3 anos para cá, de agradecer. A primeira coisa, agradecer a bênção da vida e a noite que tivemos. E o conforto que a gente está usufruindo. Então isso para hoje é o essencial daquilo quando eu tinha 7 ou 8 anos, para qualquer um da nossa geração. A gente nem sabia o que era essencial. Hoje a gente tem uma noção pelos estudos, por ouvir palestras, essas coisas todas. O essencial, na realidade, é uma palavra aparentemente fácil, mas ela é muito difícil. Retroativo à juventude, quando a gente nasceu, 6, 7, 8 anos, o essencial era o encaminhamento dos pais para a gente estudar. Isso era o essencial deles. O do meu pai era o trabalho, o sustento da família, esse era o essencial. O essencial da minha mãe, na geração dela, era o cuidado dos filhos, né? No encaminhamento, na maneira simples e honesta com que eles agiam. E nos orientavam, né, Cláudio? Exatamente. O primeiro dia de ir para a escola, das pessoas que eu conheci, e eu estava dentro desse meio, a gente chorava, tinha medo de entrar lá na escola com 7 anos. Hoje já as crianças, vamos supor, tipo netos da gente, já com 2, 3 anos, já estão na escolinha, com babá, orientando essas coisas todas. Então, aparentemente, o que é essencial são etapas da evolução da gente. Para chegar, vamos supor, no estágio em que a gente se encontra,
que o essencial hoje é o agradecimento pela bênção da vida, por tudo aquilo que a gente tem desfrutado, porque quando a gente volta um passo atrás, a gente vê atrás da gente tanta miséria, tanta discórdia, tanta ignorância, que também fez parte do nosso passado. A doutrina veio nos orientar a nos modificarmos. E quando a gente chega no estágio em que todos nós nos encontramos, no meu caso específico, ou da minha geração, é de a gente retornar para a espiritualidade, porque é isso que orienta a doutrina espírita, que o espírito continua. A vestimenta que é o corpo fica aqui. Esse desaparece. Mas a essência, o espírito, ele continua a jornada. Então, o essencial em estágios da vida da gente são fases de você ir para a escola, o pai e a mãe cobrar de vocês quando eles tinham tempo, porque era uma vida muito difícil naquela época, né? Ainda mais quando a família é muito grande, e o Gilberto pode dar esse depoimento, porque a família dele foi e é grande. O meu foi eu e uma irmã e um irmão. Então a gente vê que vai vindo por etapa. Quando você arruma o emprego, é essencial, né? Para você do trabalho. Para a mãe, para o pai, é a ajuda que você leva para eles, né? Não é cobrança, mas aquilo vai ajudar na necessidade deles, que é essencial à sobrevivência de uma família. É o trabalho, é o dinheirinho que a gente levava naquela época. Depois você vai ficando adulto, conhece, namora, casa, né? Hoje, pela materialidade que ainda a gente carrega, qual que é o essencial? É ter a nossa casinha. Eu estou vendo pelo meu neto de 29 anos. Eles não estão casados, mas já encaminharam papelada para ter o seu primeiro apartamento. Isso é o essencial para eles, né? Agora, anteriormente, a gente olhando um pouquinho para trás, eles têm boa índole, têm bom coração, são estudiosos, trabalhadores. Então eles já passaram por algumas etapas de evolução, né? E assim a gente vai caminhando, né? Então, quando a gente, na realidade, chega num determinado estágio, e o Gilberto também passa por isso, porque tem netos, né? Tem os filhos, genro e nora. A gente vai vendo as coisas, a gente pede vibração para a evolução deles. Porque a etapa da gente, o ciclo, é um ciclo que a gente tem que admitir que é o último ciclo da gente. A grande realidade é essa, não adianta fugir desse ciclo do retorno. Então a nossa concentração maior, através das reuniões que a gente tem, de encontro com amigos, ou quando se fala da doutrina, é exatamente esse nosso preparo. Quer dizer, não é o dinheiro, não é a saúde e a gente ter força para chegar até os últimos dias. Eu penso assim, de eu não dar trabalho, nem eu, nem a esposa, ao filho, que é o que nós temos, ou aos 2 netos maiores. Esse é o essencial para a gente. Não dar esse trabalho a eles, né? Se a gente merecesse realmente um retorno triunfante, seria retornar à espiritualidade dormindo. Não que nós vamos lá para o céu, lá com os anjinhos. Não, nós vamos numa das moradas da casa do Pai. E isso faz parte da nossa evolução. Então a gente hoje, as pessoas que já têm uma vivência da vida, é interessante fazer uma reflexão do que é essencial hoje, daqui para frente. E a gente vê o que ficou lá para trás, o encaminhamento de um filho casado com a sua família, seu ganha-pão, né? Mesmo que seja distante da gente, não importa se está lá na Suíça ou está lá onde quiser que for, né? Esse é o prêmio que a gente se dá para a gente, né? De falar, puxa vida, hoje, se eu voltar hoje, eu vou tranquilo porque meu filho está encaminhado e ele está encaminhando os filhos dele, né? A companheira. Então,
Tem coisinhas que a gente tem que começar na idade, fazer determinadas reflexões. Eu só vou dar uma lidinha aqui, que eu achei interessante, que é o livro da Joana de Ângeles, e o título é Responde. Nesse livrinho, na página 63, tem a pergunta 47. E essa pergunta diz o seguinte, cabe aqui nesse tema que nós estamos falando. Muitas pessoas chegam às casas espíritas presas a hábitos nocivos e doentios e querem melhorar do dia para a noite. O que dizer para orientá-las? Isso a gente vê com muita frequência. A resposta é da Joana de Ângeles. Não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para o outro. A gente não consegue, num espaço de tempo curto, superar tudo isso. Com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. E esse esforço, ele é individual. Não é ninguém que vai nos auxiliar. É um esforço íntimo nosso, né? Como o Gilberto comentou aí, às vezes você sai de manhã cedo já chutando cachorro no trânsito, você vai xingando todo mundo. Não tem nada a ver com a companheira da gente, com o filho. Isso é um defeito nosso, tá? E nós é que temos que superar. A transformação interior para melhor, que o conhecimento espírita propicia, é precedido de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais, que satisfazem e harmonizam a criatura. Desse modo, ao desejo de crescimento, deve aliar-se o esforço contínuo e o devotamento às ideias renovadoras, trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam, experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo. A vitória de qualquer tentame chega após a permanência na sua execução. Então a execução, nós é que temos que providenciar no nosso mundo íntimo. Só nós é que vamos superar. E o que nos auxilia hoje muito, nós aqui, eu e Gilberto, é a própria doutrina, que a gente tenta a nossa transformação de tudo aquilo que a gente lê. Não é fácil, é bem difícil, mas é o caminho. É o caminho que todos nós, né, vamos ter que trilhar um dia, né, Cláudio? Porque, independente da religiosidade de cada um, as leis divinas são as mesmas. Em nenhum momento a gente vai encontrar Deus falando que você não precisa ser responsável, que você não precisa ser atento aos seus compromissos, de que você pode ser relapso. Então as leis divinas são as mesmas para todas as religiões, independente da religiosidade de cada um. Agora cabe a nós, principalmente a nós espíritas, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E esse muito será cobrado é um fato que nós já entendemos que faz parte da nossa responsabilidade. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso bem-querer para com a vida. E que tem trazido, às vezes, para a gente aí muitas dificuldades, porque às vezes é muito mais fácil, né? O caminho sem as pedras, né? Pisando só na areia, do que ter que caminhar entre as pedras e as areias da vida. Mas quando a gente já sabe das nossas responsabilidades, já sabe dos nossos entendimentos e que a essência da vida é a honestidade espiritual. Veja bem, não é só dinheiro, não é só pagar as contas no vencimento ou pagar as contas atrasadas, né? Nós pagamos as contas atrasadas. A gente está aqui reencarnando pagando conta velha, não estamos pagando nada novo não. Mas estamos pagando, e isso que é importante, que a gente comece a pagar devagar, mas que comece a pagar. Então, meus irmãos, cabe a nós buscarmos sempre, cada dia mais, lutarmos pelas nossas responsabilidades espirituais.
E essa responsabilidade espiritual não é só do espírita, é do católico, do evangélico, do budista, de todas as religiões, de todo ser humano. O cavalo, o cachorro, eles não têm essa responsabilidade. Eles não têm consciência de si próprio, de si mesmo. Mas a nós foi dada a consciência. A nós foi dada a inteligência contínua, né? Para que a gente pudesse ter raciocínio lógico e progressivo. E Deus não dá as coisas assim, não. Vai lá na gaveta e pega um punhado de inteligência para você. Pelo contrário, Ele nos dá as condições de cada um. E cada um vai desenvolver o seu lado melhor. Nós não vamos ficar esperando que Deus nos faça melhores. Nós temos que fazer a nossa parte. Sou eu quem tenho que me modificar. Sou eu que tenho que trabalhar em mim a luta constante para vencer as minhas próprias fraquezas, para aumentar o meu compromisso de resoluções. Então, quando a gente está falando aí de lei de amor, quando a gente está falando de reencarnação, né, a certeza de viver, da essencialidade da vida, nós estamos falando de continuismo de aprendizado, continuismo de interesse, continuidade de serenidades. E nós precisamos multiplicar em nós esses conhecimentos que nos trazem paz. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou pedir para Deus me dar paz. Não é Deus que vai me dar paz. Eu que tenho que buscar, né? Eu que tenho que buscar, eu que tenho que fazer minha parte, eu que tenho que me trabalhar, que me modificar, guardar às vezes os meus ranços, né? As minhas raivas, as minhas irritações, e transformá-las às vezes num processo de alegria, de entendimento, de aceitação, de mudança de momento. É aquela velha historinha que a gente aprendia com os pais quando era criança, né? Na hora da dificuldade, conta até 10. Ou se não, mandava contar até 50. Minha mãe falava muito pra gente, né? Ah, tá com raiva? Conta até 10, conta até 20. E por que falava isso pra gente e funcionava? Funcionava porque enquanto você ficava ali 1, 2, 3, 4, 19, 20, você já tinha esquecido a raiva que você estava. E aí eu tinha mudado a minha vibração. Eu tinha voltado para o campo da busca da melhora. É isso que nós temos que fazer conosco. Estarmos constantemente nos transformando em seres mais civilizados, né? Mais civilizados com a sociedade. Mais responsáveis, né, Cláudio? Porque o grande problema do ser humano hoje é a irresponsabilidade. Pensa um pouquinho, né? Às vezes a gente acorda na madrugada, principalmente nós que moramos em apartamento, em andares altos, a gente acorda na madrugada com o barulho do som de alguns carros. Olha a irresponsabilidade que esse sujeito está trazendo para ele, o compromisso que ele está trazendo para ele. Ele não está nem aí se tem alguém doente, se tem alguém com problema sério, se tem alguém que está ali desequilibrado, desarmonizado e que vai ficar mais irritado ainda. Ele não está preocupado se tem alguém com dor de cabeça, com enxaqueca. Ele está preocupado em satisfazer o seu desejo de ouvir som alto. Então por que ele não pega o carro e vai ouvir lá na pedreira, na estrada do Zé Mané, sozinho? Não, ele quer que os outros sofram os seus desejos de compensações. Então vamos assumindo responsabilidades. Esse é um pequeno exemplo, né? Escapamento aberto, as motos que passam na noite, né? Acelerando absurdamente. Tudo isso faz parte da lei de amor. Ah, mas aonde que... Pensa um pouquinho. Olha a sua atitude, como é que você está trabalhando os seus direitos, como é que você está trabalhando as suas obrigações, as suas responsabilidades, os seus pensamentos. Então, meus irmãos, não é fácil. Se fosse fácil, a gente já nascia santinho. Mas Deus, na sua inteligência divina e suprema, o que ele fez? Ele nos criou todos iguais.
espíritos simples e ignorantes. E não falou, não, você vai ser isso, você vai ser aquilo. O que Deus falou ao nos criar? Você vai ser um espírito que vai ter, ele não deu oportunidade, ele não falou talvez, que você vai ter que um dia ser feliz. E para você ser feliz, você vai ter que ser responsável. Para ser responsável, você vai ter que cuidar das suas atitudes. E, principalmente, dos seus pensamentos. Olha como que Deus foi inteligente. Ele não precisou ficar se preocupando em fazer com que eu melhore, com que o Cláudio melhore. Não, ele nos deu a oportunidade de sermos certos ou errados, mas já nos condenou à felicidade. Que um dia todos nós seremos felizes. Aí vem Jesus e fala, das minhas ovelhas nenhuma se perderá. Claro que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todas elas serão um dia alguém útil. Todas elas serão alguém pacífico. Todas elas serão alguém de amor, de serenidade, de compreensão. E isso sem a interferência de Deus. Deus não interferiu em nada. Ele nos deixou livre para que nós pudéssemos trilhar o caminho. Uns caminham pelos caminhos retos e vão atingindo os objetivos com mais velocidade. Outros ficam andando em zigue-zague. E aí vai demorar um pouco mais, mas ele também um dia vai ser tocado no seu coração, nos seus sentimentos e vai buscar a melhora, né, Cláudio? É exatamente isso daí. Algumas virtudes a gente já está conquistando. Às vezes não consegue pôr ela na totalidade ainda, na sua essência, todos os dias e todas as horas, né? Você falou a gente está caminhando na areia, é fácil. Mas a gente já, se tiver caminhando na areia que é macia, se tiver alguma coisa lá na frente de um caco de vidro, essas coisas todas, a gente não vai pisar nele. A gente já desvia, porque sabe que aquilo lá vai nos incomodar, de alguma maneira, o nosso físico, né? Então, exemplos simples que a gente vai conquistando, o espírito não vai perder isso nas reencarnações futuras. Vamos por hoje a sociedade, muito pouco fazem reciclagem, coisa simples, né? Mas lá em casa é tudo lavado e tem um cesto específico para a zeladora recolher esse. Por quê? Porque a gente pensa naquele trabalhador que está fazendo a reciclagem, para ele não se cortar a mão, né? Colocar um copo lá quebrado, essas coisas todas. Uma lâmpada, né? Exatamente. Então tem coisas que a gente já está pondo em prática. Você não consegue esclarecer na essência, porque a gente também precisa de esclarecimento. Mas naquelas coisinhas simples que você vai adquirindo no seu dia a dia, a gente tem que passar num determinado momento, numa conversa, que às vezes o assunto é aquele, de esclarecer a pessoa, não de obrigar. Porque o teu exemplo pode auxiliar muitas pessoas. Às vezes até o teu gesto de ser quieto, né? No momento que você precisa dar esse testemunho, do que ficar lá esbravejando. Ou ajudar uma criatura também. Lógico que a gente não consegue ajudar todo mundo. E não é todo dia e toda hora. Mas se a gente já tiver momentos naquela sociedade em que a gente participa, que toda ela, cristã, necessita de recursos, porque tem água, tem luz, tem várias coisas para manter uma entidade. E essa entidade depende dos seus frequentadores. Então, se a gente puder, dentro do nosso limite, não tirar da boca para aparentar para o próximo que a gente está ali e pode, não. Fazer aquilo que o coração da gente, naquele momento, ele se pede para aquilo é nato, para você realmente ajudar. Você vai proteger alguém. Lógico que você começa com os teus entes queridos, você não quer que um neto se machuque, você toma um cuidado mais elevado do que com os filhos, porque nos filhos, o período dos filhos, a gente, a maioria, 90 e tantos %, está trabalhando, levando sustento para casa.
Mas quando você já se aposentou e tem os netos, a primeira coisa que o teu instinto é proteção a eles. Qualquer coisa que você acha que pode machucá-lo, né? Então, tem coisas que a gente já vai desenvolvendo. Servir o próximo. Você fazendo dentro do seu lar, dentro da sua casa, você já está exercitando uma virtude, né? Você não vai servir às 24 horas, mas são atos simples. Às vezes até um remédio que você vai buscar para o seu avô, para sua avó, para o seu pai, para sua mãe, que às vezes eles não têm condições e você está ali para servir, não por obrigação, porque o seu coração está dizendo que você é muito grato por tudo aquilo que eles fizeram, né? E às vezes um ente desse daí nem reclama de nada, fica quietinho para não dar trabalho para os filhos. Quantas pessoas de idade aí sofrem calada e quando você pergunta, não, tá tudo bem, e como é que foi a semana? Foi boa, tal, e nem sempre foi assim. Então tem segmentos e palavrinhas assim, que na realidade é a nossa essência que vai desenvolvendo na nossa velhice, porque às vezes a pessoa não precisa mais pedir. Se você faz uma viagem e no retorno você está passando pela casa dos pais num domingo à tarde, um depoimento que eu vou dar. A primeira coisa que a gente fazia quando era 4 da tarde, 5 da tarde, a hora que a gente estava voltando da praia, era levar um pedaço de um bolo da padaria, um pão fresquinho. Eles não me pediam nada disso aí, mas era a alegria da gente de poder se reunir ali 1 ou 2 horas, né, naquele domingo, de vê-los bem. Então a gente tem que começar a refletir, porque eu estava comentando com o Gilberto quando a gente estava subindo aqui as escadas aqui pro programa, né? Quanta coisa que a gente já desenvolveu no nosso dia a dia, né? E assim mesmo, falta um monte para a gente fazer, mas a gente não pode retroceder. Então, se a gente está no caminho certo, vamos seguir adiante. Seguir adiante e de cabeça erguida, né? Que é a parte principal. Sim. Quando você estava falando dos netos, Cláudio, eu estava pensando, né? Neto, no nosso conceito, é como... É o amor puro, né? Não, é como chocolate, né, para a criança, né? É o amor puro. É o amor puro, aquela coisa maravilhosa. Mas tem muitas vezes também que os netos são irresponsáveis para com seus avós. Sim, sim. Quantos a gente ouve falar aí que... Muitos. Rouba, né, o cartão de aposentadoria dos velhos, já doentes. E isso faz parte da irresponsabilidade de cada um, mas que depois lá na frente vai ter que acertar as contas. E essa conta é individual, né? E essa conta é individual, cada um paga a sua, ninguém paga a conta do outro. Quando se fala de lei espiritual, quando se fala de atitudes, créditos e débitos do espírito, não existe avalista. Cada um paga a sua conta. Então, nós temos por obrigação de buscarmos nos modificarmos constantemente. Eu sempre bato nessa tecla porque é muito difícil a gente fazer isso. É muito difícil a gente se modificar, é muito difícil a gente aceitar que nós somos constantemente algumas coisas que a gente fracassa, algumas dificuldades que a gente tem e não conseguiu modificar, mas cabe a cada um de nós fazermos a análise das coisas da vida. Então, quando a gente fala em lei de amor, nós estamos falando, não é em lei de beijos e abraços, é em lei de responsabilidade, e da pior das responsabilidades, não é da responsabilidade para com o próximo, é da responsabilidade para conosco mesmo. E o quanto é mais difícil a gente ser responsável consigo próprio. Porque o nosso retorno, a grande verdade, ela é individual. Ninguém está dando de mãos dadas para nós no retorno para a espiritualidade. Então a gente tem que fazer essa reflexão que você está fazendo e nos cobrar, a gente,
individualmente, não pedir para os outros. A gente tem que fazer. E uma coisa que fortalece a gente, nós já falamos aqui no início, é quando você levanta, de você agradecer ao Pai a oportunidade que está tendo da encarnação presente, que é a bênção da vida, né? Dificuldade todo mundo vai ter. Facilidade, às vezes a pessoa procura por vício, mas não que Deus proporcionou, não, aí é um erro do próprio espírito, não tem nada a ver com a divindade. Então, Cláudio, a inteligência divina é tão grande, né, que Deus criou para nós a oportunidade da reencarnação, de podermos voltar constantemente durante quantas vezes necessários sejam, para que nós aprendamos a se auto-melhorar, para que a gente adquira responsabilidade no sentido do equilíbrio, da harmonia. Então nós temos por obrigação de policiar os nossos atos, atitudes e pensamentos constantemente. Então cabe a nós, né, a cada momento, a cada segundo da vida, buscarmos sempre o entendimento conosco mesmo, para que a gente possa então ser útil ao próximo. A pessoa diz assim, eu não vou voltar atrás, não. Por orgulho não, por ignorância. A gente tem que voltar, dar o passo atrás e se reconciliar com quem está ali do nosso lado e agradecer ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, de nos ter dado a possibilidade de raciocinar naquele momento do retrocesso. Essas são as essências principais da vida da gente. Bem, o nosso tempo está praticamente esgotado, nós estamos aí nos últimos segundos, mas deixamos a mensagem desse domingo de muita paz, muito respeito a si próprio. Porque se você aprender a se respeitar, você respeitará o próximo da melhor maneira possível. Muita paz a todos e até o próximo programa. Um bom domingo a todos e um grande abraço. Saúde. Olá, amigos. Allan Kardec vai registrar na questão 132 de O Livro dos Espíritos uma pergunta muito importante, completa, complexa, que vai extrair da espiritualidade superior, dessa falange de espíritos iluminados, responsáveis pela iluminação do nosso mundo com a verdade, sob a orientação do Cristo. É a seguinte a questão: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A pergunta, ela já traduz muito ensinamento, muito conhecimento. Porque quando se fala em finalidade, significa que alguma coisa está acontecendo com algum fim. Espíritos estão vindo nascer na Terra. Por quê? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. Por que precisa o espírito se encarnar? Então a questão, ela é muito intensa, porque ela está perguntando a Deus, por que não fica no mundo espiritual, uma vez que somos espíritos, uma vez que somos seres imortais, por que temos que encarnar? E os espíritos superiores respondem assim: Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E nisso está a expiação. E tem outras orientações que nós não vamos comentar. Vamos falar sobre a necessidade da encarnação. Por que missão? Por que expiação? Quem que estaria em missão numa encarnação num planeta físico? Um espírito que já tem a bagagem. Jamais um espírito recém-criado por Deus, imaturo, imperfeito, teria uma missão. Ele teria um grande aprendizado pela frente. Então tem que ser espíritos que já evoluíram. Então se ele fala
que para uns é uma missão, significa que são espíritos que já evoluíram, mas evoluíram onde? Encarnando. Naturalmente, em uma encarnação, se evolui a ponto de se desempenhar missões, é preciso mais de uma encarnação, reencarnando. E aí vai entrar o tema, o propósito da nossa reflexão. Reencarnação. Um dos temas mais importantes da doutrina, o dogma da doutrina, como dizem os espíritos superiores, a reencarnação. Ela é pouco comentada, é pouco citada na sociedade em que nós vivemos. Pensa-se nela, mas fala-se pouco nela, brinca-se com ela. Na outra encarnação joguei pedra na cruz. Mas ninguém vive a realidade, a compreensão de que está dando uma continuidade, de que já esteve aqui século passado, há 500 anos, há 1000 anos. Não se soma essa trajetória. É tão intensa a encarnação, mesmo sendo uma reencarnação, que a gente esquece das vidas pregressas, e a reencarnação passa a ser um fato dúbio, até para a ciência. Embora tantos aspectos de evidências científicas que a reencarnação nos oferece, através de pesquisas, como a de Amendra Nath Banerjee na Índia, na década de 60 do século passado, como dos psiquiatras Ian Stevenson e outros, tantas pesquisas científicas, professores aqui do próprio Brasil, que fizeram pesquisa através do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica. No entanto, a reencarnação ainda é um dogma, quer dizer, passa a ser algo ligado à fé, quando deveria estar ligado às leis naturais, à ciência. Hoje eu vou apresentar para vocês um texto que vira um contexto que não tem como aqueles que são cristãos, não tem como não compreender que se fala da reencarnação. Por quê? Porque é citado em 4 textos do Velho e do Novo Testamento, é citado por um dos profetas, talvez 2, Malaquias e Isaías. É citado, comentado 2 vezes por Jesus, o nosso Mestre. Então, e é registrado pelo historiador, o evangelista Lucas, que vai investigar a história de Jesus e encontra a história da reencarnação de Elias. Porque lá na profecia antiga já estava escrito, diz Malaquias, que Elias teria de vir preparar o caminho de Jesus, o caminho do Messias. Então, estava já, lá nas profecias estava escrito, predito, anunciado. Malaquias 4, 3, 4, 5, 6 dos versículos está escrito, Elias há de vir preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus toma Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor e se transfigura, no outro dia na descida, depois da materialização do Espírito de Moisés e Elias, os apóstolos perguntam, mestre, mas não está escrito que deveria Elias vir antes do Messias? Quer dizer, se o Senhor é o Messias, não teria de vir Elias? Eu vou ler as palavras de Jesus para vocês não terem dúvida de que é Jesus falando. Então Jesus, ele diz assim, Elias já veio. Olha que interessante. Elias já veio e não o conheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também farão padecer o Filho do Homem. E está registrado na tradução da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento. E eles, os 3, Pedro, Tiago e João, entenderam, os discípulos entenderam, que Jesus falava de João Batista. Então, se João Batista era o Elias, ele estava num outro corpo. A isso nós chamamos reencarnar, tomar um outro corpo. Então aí nós vamos lá em Lucas encontrar a história da vinda de Elias. Não podia estar mais clara quando diz assim que o anjo Gabriel, o Senhor, aparece para Zacarias lá no templo. Se
se põe ao pé direito do altar, enquanto Zacarias está lá com o seu incenso, e diz assim, Zacarias leva um susto, né? Se atemoriza. Ele diz assim, Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e você porá nesse filho o nome de João. Aí vai dizer o Espírito de Gabriel, anjo Gabriel, que dali, depois de alguns meses, vai lá anunciar para Maria a vinda de Jesus. O mesmo Espírito que se incumbiu dessa mensagem vai estar registrado por Lucas. Ele vai dizer assim, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim, esse Espírito será grande diante do Senhor. Por que diante? Porque ele tinha que vir antes, né? Ele não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e irá diante dele, de Jesus, no espírito e na virtude de Elias. Ali está Lucas dizendo que quando o Espírito, o anjo Gabriel, foi anunciar para Zacarias no templo que viria o precursor do Messias, ali estava vindo Elias. Então ele chama cheio do Espírito Santo, porque é um espírito evoluído, um espírito que vem em missão. Então, quando a gente leu a definição da encarnação, diz os espíritos superiores, ou nós estamos em missão ou em expiação. Expiação é quem está comprometido com as leis de Deus. Aqui no caso é um espírito evoluído. Olha o que Jesus comenta do espírito de João Batista, do espírito de Elias, no Evangelho de Mateus. Ele diz assim, Jesus, em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, no reino dos céus, o menor é maior que ele. Então, Jesus está falando que aqui na terra, o espírito de João é o dos mais evoluídos que a terra conheceu. E aí ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até a vinda de João. É Jesus falando, está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, e diz assim, Jesus, e se vocês quiserem dar crédito, João é o Elias que deve vir. É Jesus falando. João, o Batista, é Elias que deve vir. Então, ele está dizendo que a volta de Elias não foi como Elias, lá no Monte Tabor materializado. Foi num outro corpo, renascido na terra. Então, Jesus está trabalhando com as leis naturais, através do fenômeno da reencarnação. E nesse caso que nós estamos apresentando para a reflexão de hoje, que eu peço a vocês, busquem Malaquias no capítulo 4. Busquem Lucas no capítulo 1, a história da reencarnação de Elias. Busquem Mateus capítulo 11, Jesus falando de Elias ser João Batista. E na descida do Monte Tabor, Jesus falando, Elias veio e eles entenderam que era João Batista, e todos nós vamos compreender que Jesus trata naturalmente as leis de Deus, a reencarnação, como um fenômeno da justiça, da magnanimidade, da misericórdia de Deus para a evolução das criaturas na Terra. Concluindo, qual é o objetivo da reencarnação? Ou é uma missão, ou é uma expiação para quem está comprometido através das vidas sucessivas com as leis de Deus. Aí vem a pergunta, mas e as provas? Tudo é prova. Porque quem está em expiação, se venceu uma prova. Quem está em missão pode não cumprir sua missão, pode não dar conta de sua missão, pode falhar sua missão e não venceu sua prova. Tudo é prova aqui na Terra, porque a Terra é um educandário de progressão espiritual, de ascensão espiritual. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec.
Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.